A situação jurídica do Bolsonaro, como você bem sabe, ela é muito ruim, tanto do ponto de vista político, com a cassação, quanto do ponto de vista criminal, no caso das joias. Só que ela pode piorar ainda mais por conta de uma investigação no Ministério Público contra Carluccio e a suspeita de rachadinha no gabinete dele. A investigação está entrando na etapa final e se o Carlos for pego na rachadinha, haverá um efeito cascata que vai pegar também o Bolsonaro e o Flávio, por conta de todas as interconexões que existiam no gabinete dos três. E é claro que essa situação de Carluccio preocupa e desespera Bolsonaro, podendo forçá-lo a submergir mais um pouco, abrindo espaço para outras figuras no PL. Mas eu quero que você coloque nos comentários, você acha que se o Carluccio cair, o Bolsonaro também vai cair? Você acha que agora as investigações vão pegar o Carluccio? Deixa o seu like se você gosta de ver a família Bolsonaro sendo acossada na justiça e se inscreva no canal. Se você não sabe o que está acontecendo, tem suspeita de rachadinha também no gabinete do Carlos Bolsonaro. Algo normal, né? Porque nós tínhamos suspeitas de rachadinhas e funcionários fantasmas no gabinete do Carlos, do Bolsonaro e também o do Flávio. O do Flávio ficou mais notório por conta do Fabrício Queiroz e todas as relações da milícia do Rio de Janeiro com o Flávio. Essa investigação do Flávio, ela acabou sendo interrompida, pode ser que volte e virou um cenário assim sem muito rumo. Mas a do Carlos avançou, apesar de tudo o que aconteceu, todas as tentativas de obstrução, essa investigação avançou e o Ministério Público do Rio de Janeiro finalizou um laudo que entra agora na parte final da investigação. Esse laudo tinha como objetivo verificar o destino do dinheiro que supostamente foi utilizado para fazer as rachadinhas. Então, o objetivo desse laudo era avaliar o destino do dinheiro para as contratações dos funcionários do gabinete do Carlos. Essa é a última etapa dessa investigação que foi aberta em 2021 a partir de uma reportagem da revista Época de 2019, trazendo relatos de funcionários fantasmas, tá? E envolvendo quem? Ana Cristina Valle, a segunda esposa do Bolsonaro, que foi chefe de gabinete do Carluccio quando ele assumiu a sua cadeira como vereador em 2001. Todos eles envolvem parentes da Ana Cristina Valle. E por que está demorando tanto? Porque o Carlos ele é vereador desde 2021, então você tem uma grande quantidade de pessoas sendo investigadas e é importante saber se esse dinheiro, ele de fato, o destino dele foi para as rachadinhas ou não. Essas investigações elas foram travadas durante a campanha de 2022 para evitar qualquer tipo de problema ou falar que Bolsonaro estava sendo perseguido ou influenciar no resultado final da disputa. Houve um esvaziamento dos investigadores e também da procuradoria que estava investigando esse caso. Então, aparentemente, o Bolsonaro mexeu seus pauzinhos ali para proteger o Carluccio. É esperado que agora, sem o Bolsonaro na presidência e sem os poderes que a família Bolsonaro possuía até 2022, essa investigação ela possa avançar. Pelo menos essa é a expectativa que nós tínhamos desde lá de 2022. Link aqui no card. O que nós temos das investigações é que o juiz que está avaliando o caso aponta o Carluccio como sendo o chefe da organização criminosa que tinha como objetivo lavar dinheiro no ministério ou no gabinete do Carlos, tá? Porque essa organização ela só poderia funcionar com o Carlos, porque o Carluccio era aquele que formalizava a contratação dos funcionários. E a organização era composta pelo Carluccio, pelos chefes de gabinete que contratavam aquelas pessoas e também pelos próprios funcionários que iam trabalhar no gabinete do Carlos já sabendo que eles precisariam devolver uma parte do seu salário, que é peculato, né? Isso é crime, é o mesmo crime que o Bolsonaro já está caracterizado no escândalo das joias. Se você quiser saber mais sobre esse crime de peculato do Bolsonaro, link aqui no card. E para vocês terem uma ideia, a procuradoria aponta 6 núcleos dentro desse esquema de peculato, desvio de verba, funcionários fantasmas. E o núcleo principal era justamente o núcleo de Ana Cristina Valle, a segunda esposa do Bolsonaro. Era o núcleo com a maior quantidade de pessoas envolvidas.
Olha só a situação, porque a Ana Cristina Valli, ela era a chefe de gabinete logo que o Carluccio assumiu a sua cadeira como vereador. Ele nunca gostou da Ana Cristina Valli, mas o Bolsonaro a colocou para ser a chefe de gabinete. E depois, em 2003, quando o Flávio vira deputado estadual pelo Rio de Janeiro, a Ana Cristina Valli coloca a sua melhor amiga para ser chefe de gabinete do Flávio. E aí começa toda a rachadinha e toda a situação. Até que o Bolsonaro e a Ana Cristina se divorciaram em 2007 e aí ela deixou de organizar a rachadinha, supostamente, e aí ficou a cargo do Flávio e também do Carlos. Existe um grande medo do Carluccio e também do Bolsonaro. A Thaís Oyama, em 2022, em dezembro de 2022, trouxe a informação de que o Bolsonaro e o Carlos temiam que houvesse ali um pedido muito em breve de prisão preventiva ou de prisão do Carluccio. Isso até agora não aconteceu e não vai acontecer a não ser que as investigações elas avancem demais, porque qualquer movimento mais punitivo com relação ao Bolsonaro pode caracterizar aí algum tipo de perseguição. E é exatamente isso que o Bolsonaro quer, um discurso para falar que ele é o perseguido. Então o Ministério Público, o Judiciário, as investigações estão indo muito calmamente, fechando assim o cerco para poder prender a família Bolsonaro, mas essa prisão vai ocorrer. Inclusive o Carlos estava com medo, na época que ele estava nos Estados Unidos, para saber lá o nascimento da irmã ou filha dele, que a gente não sabe direito, né? Porque não foi apresentado nenhum teste de DNA a respeito disso, se a filha era dele ou do Bolsonaro, tínhamos toda essa dúvida, ainda temos, né? Pelo menos eu tenho, não sei se você tem, que o Carlos ele estava nos Estados Unidos com medo de voltar para o Brasil e ser preso. Você acha que todos esses temores da família Bolsonaro apontam para a culpa? Coloque nos comentários e se inscreva no canal. E é claro que esse medo tanto do Carlos quanto principalmente do Bolsonaro, ocorre por conta de um possível efeito cascata ou efeito dominó. Se o Carlos cair, o Bolsonaro cai e também cai o Flávio. Porque o que acontecia? Havia um rodízio de funcionários que circulavam entre os gabinetes do Flávio, do Carluccio e do Bolsonaro. Então o funcionário, ele trabalhava no gabinete do Carlos e aí ele pegava o dinheiro e repassava via rachadinha para o Carluccio. Depois de um certo tempo, esse funcionário ele pedia demissão, pegava o fundo de garantia e repassava uma parte para o Carluccio. Esse funcionário depois ia para o gabinete do Flávio e realizava o mesmo processo. Rachadinha, demissão, fundo de garantia, repasse. Depois ia para o gabinete do Bolsonaro. Rachadinha, fundo de garantia, repasse e voltava para o gabinete do Carluccio. Então havia um rodízio, principalmente de parentes da Ana Cristina Valli. Então se você tiver um funcionário que trabalhou no gabinete do Carluccio, que foi visto fazendo rachadinha ou que as investigações apontaram, ó, ele fez rachadinha e ele trabalhou no gabinete dos outros dois, então muito possivelmente ele também participava e fazia rachadinha nos demais gabinetes. Então há essa possibilidade de grande efeito cascata ou efeito dominó. Por isso que mesmo as investigações do gabinete do Flávio tendo sido paralisadas, encerradas ou afins, se o Carlos cair, o Bolsonaro e o Flávio também têm uma grande chance de cair. E o impacto disso para o Bolsonaro é direto, pessoal, porque você tem o efeito cascata, óbvio, mas tudo que envolve o Carluccio afeta diretamente o Bolsonaro. Vocês sabem disso, o Bolsonaro morre de medo do Carluccio ser preso. Em 2021 ou 2020... Enfim, teve lá todo aquele 7 de setembro bolsonarista que o Bolsonaro falou que não iria cumprir as ordens do Alexandre de Moraes, ameaçou ruptura, que algumas pessoas falaram que o Bolsonaro estava ameaçando para dar um golpe e fechamento do STF. Não. Se você for lembrar naquela época, o Carluccio ele estava com receio de ser preso. Porque houve a prisão do Roberto Jefferson, a primeira prisão do Roberto Jefferson, né, depois do mensalão, e o Alexandre de Moraes prendeu o Roberto Jefferson mandando um recado pro Carlos. O Carlos ficou dias no Palácio da Alvorada, porque se houvesse uma prisão decretada do Carlos, ele não iria se entregar. Então o Bolsonaro fez todo aquele movimento para falar para o Alexandre de Moraes, eu não vou deixar você prender o Carlos, porque ele teme a prisão do Carlos. O Bolsonaro tem uma dívida com o Carlos porque o Bolsonaro fez com que o Carlos disputasse com a própria mãe
o lugar de vereador no Rio de Janeiro. Isso rompeu os dois, eles ficaram anos sem se falar, voltaram e possuem uma relação super complicada. Nós temos informações que o Carlos ele toma remédios controlados, o Bolsonaro teme que ele tire a própria vida, e quando algo acontece com o Carlos, o Bolsonaro perde o rumo. Foi o que aconteceu no debate da Globo. O Carlos não foi ao debate da Globo por conta de uma briga com a Michelle e o Bolsonaro se perdeu completamente. Então essa pressão jurídica em cima do Carlos pode fazer com que o Bolsonaro fique mais latente nas suas atuações políticas. Tanto que ele ainda não trabalhou desde o momento que ele voltou ao Brasil e foi colocado lá como funcionário do PL. Ele pode acabar submergindo ainda mais para evitar alguma pressão jurídica contra o Carlos e possivelmente também contra ele. E isso abre um espaço para novas figuras surgirem e ocupar esse espaço, né? Nessa disputa que nós temos entre o novo e o velho bolsonarismo, como nós já comentamos, link aqui no card. Nós temos duas figuras que podem ocupar esse espaço do Bolsonaro, o Tarcísio de Freitas e a Michelle. A Michelle, naturalmente, por ser a esposa do Bolsonaro e por estar no mesmo partido do Bolsonaro. Eu não sei se vocês repararam, mas a Michelle, ela já se distanciou do Bolsonaro, nomeando parentes para ocupar cargos dentro do PL e principalmente vetando o Fábio Weingarten como sendo o seu assessor. Então, quanto mais submerso e hesitante o Bolsonaro estiver, menos espaço ele vai ter dentro do PL e mais espaço a Michelle vai ocupar.